Olha só, o presidente Lula disse que voltava ao Supremo Tribunal Federal com confiança e esperança renovadas, porque as instituições cumpriram um papel de defender a democracia. Vamos voltar a conversar ao vivo com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes sobre essa declaração do presidente Lula. André, o que Lula mais destacou em relação à atuação do judiciário? É isso mesmo, Cássio. O presidente Lula fez uma série de acenos ao STF e ele elogiou o trabalho da Suprema Corte no que chamou de condenação dos golpistas, se referindo aos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo Lula, o Supremo não buscou protagonismo e nem tentou avançar sobre as competências dos demais poderes. Nas palavras do presidente, o Supremo foi o guardião da Constituição. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. O presidente citou ainda as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra ministros da corte no ano passado e disse que o país defendeu a própria soberania e não cedeu a intimidações. Essas declarações do presidente Lula soaram como um apoio institucional, principalmente diante desse momento de críticas à atuação de ministros do STF, no caso envolvendo o Banco Master acusado de fraude bilionária. Tiago. Ô André, segue com a gente, já eu vou voltar a conversar contigo sobre outros destaques em Brasília, porque eu quero voltar a conversar com a Dora Kramer. Dora, eu quero te ouvir sobre o discurso feito pelo presidente Lula dentro da Suprema Corte. Eu não sei para você, mas eu fiquei com a impressão que foi um discurso muito mais, podemos dizer assim, soft, muito mais leve, um discurso muito mais eleitoral do que apoio judiciário. Como é que você enxergou essas palavras, essas manifestações feitas pelo presidente da República? Bom, primeiro é o seguinte, né? Teve ali uma diferença básica. O presidente Lula ficou na bajulação em relação ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro Fachin foi na autocrítica. E aí agora outra diferença, que o ministro Fachin ressaltou o trabalho da corte na guarda da democracia, mas disse o momento agora é outro. O momento agora é justamente da autocorreção. E o presidente ficou lá, preso no 8 de janeiro. Está lá ainda. Mas por quê? Porque não está preso por acaso. Está preso por isso que você disse, pelo tom eleitoral. Porque como essa é a bandeira eleitoral da defesa da democracia, ele quer ver se resgata a tal da frente ampla, ele precisa desse discurso. O ministro Fachin, não. Já avançou, disse, está legal, fizemos aquilo, foi ótimo, mas agora precisamos ir para outro desafio. E aí, quando o presidente Lula, em seguida, fazendo um discurso que fere a tradição, não é tradição que o presidente da República faça discurso na reabertura dos trabalhos, mas o presidente quis fazer, ele soa, como é que eu vou dizer, um pouco fora de moda. O Fachin foi contemporâneo, foi no problema atual. E o presidente Lula ficou lá atrás com a história, com a mesma cantilena, mas por causa da questão eleitoral. Dora, segue com a gente, porque eu vou mais uma vez conversar com o André Anelli, porque o presidente Lula também destacou os desafios que a Justiça Eleitoral vai enfrentar neste ano. André, eu quero te ouvir também o que recebeu a menção especial do presidente da República. Traz mais detalhes para a gente. Pois é, Cássio, só antes, rapidamente, quero te pedir desculpa aqui, porque eu me referi ao Tiago na entrada anterior, é a força do hábito aqui no Jornal Jovem Pan. Agora, voltando à notícia, o presidente Lula também citou o período eleitoral nesse discurso e destacou que a disputa vai representar enorme desafio para a Justiça Eleitoral diante do avanço acelerado de ferramentas de inteligência artificial e do crescimento da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. As eleições deste ano impõem enormes desafios à justiça eleitoral. Abuso de poder econômico,
manipulação da opinião pública por meio do disparo criminoso de fake news, uso indevido dos recursos dos algoritmos das plataformas digitais, contratação de influenciadores em redes digitais para atacar adversários, utilização de inteligência artificial para falsificar fotografias, áudios e vídeos de qualquer pessoa, produzindo realidades paralelas, dentre outras novas armadilhas. É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira. Lula também defendeu o enfrentamento à desinformação e ao que ele chamou de pirataria eleitoral. Segundo ele, o combate a essas práticas deve envolver diferentes setores, segundo ele, cada qual com a sua parcela de responsabilidade na construção de um ambiente digital ético, plural e comprometido com os direitos fundamentais. Cássius. Valeu, André. Obrigado pelas informações. Vamos voltar a repercutir essas falas do presidente Lula com a Dora Kramer. Dora, eu quero te ouvir, porque a gente sabe que nas últimas eleições, tanto as últimas presidenciais, como também as últimas agora que tivemos há cerca de 2 anos, as fake news ou a desinformação tomou conta do cenário eleitoral e se tornou um grande problema. E essa preocupação é válida também para 2026, colocando ainda a inteligência artificial e outras tecnologias que podem ajudar, mas também podem prejudicar todo esse cenário. Como é que você avalia também essa preocupação do presidente Lula em relação às tecnologias no ano eleitoral? Olha, a preocupação é completamente pertinente, ele tem razão. Ele elencou aí uma série de fatores que realmente estão presentes, não tem regulamentação, o Congresso não conseguiu fazer essa regulamentação, o Tribunal Superior Eleitoral baixou umas normativas, tenta, mas não será suficiente. A única coisa que eu quero pontuar e destacar é que esse abuso de poder, uso indevido de rede social, a utilização da inteligência artificial para falsificar a imagem não tem ideologia. Outro dia mesmo rolou aí uma imagem do presidente todo musculoso na praia e se descobriu que era inteligência artificial feito pela equipe, sei lá, parece que não foi da SECOM, porque a SECOM reclamou, condenou esse tipo de uso. Abuso de poder, amigo, estamos falando em corda em casa de enforcado, né? Porque o presidente Lula faz campanha à vontade usando a máquina pública. Então, por isso que eu digo, não tem ideologia, embora o diagnóstico que o presidente Lula faz é super correto, ele toca num ponto muito importante, mas é governo e oposição que fazem, que precisarão ser vigiados, mas eu acho que dificilmente serão controlados. Dora, vamos seguir esse assunto, porque ainda sobre a sessão da abertura do Judiciário, o presidente Lula falou sobre a independência do Poder Judiciário. Vamos ouvir. A independência do Poder Judiciário permanece como condição indispensável para esse equilíbrio. Independência que não significa isolamento, mas sim convivência institucional harmoniosa. Convivência baseada no respeito recíproco e no diálogo entre os poderes, como determina a nossa Constituição. Dora, parece que quando vira o ano, não sei você também, mas quando a gente muda de um ano para o outro, tem aquela renovação dos votos, nossos desafios, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu quero me livrar, o que eu quero me apegar. Parece que todo o desgaste, as rusgas, as brigas entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo ficaram de lado. 2026 é um novo ano. Pois é, mas aí é carta de intenção, né, Cássio? Todo mundo tem a melhor ideia, igual... Vou emagrecer, vou fazer exercício à beça, dieta, vai bombar, mas isso dura ali até o carnaval. Vamos ver. Quanto à independência dos poderes, do judiciário, claro, o presidente faz essa defesa de novo, tem toda a razão, mas o presidente gosta mesmo de fazer uma parceria na prática com o Supremo Tribunal Federal. Não gosta que seja tão independente assim. Tanto é que as indicações dele para vagas no Supremo Tribunal Federal, a partir de um certo momento, não foi assim nos primeiros mandatos, mas a partir de um certo momento deixaram de lado o critério de notório saber jurídico para
adotar o critério da confiança pessoal. Então, quem fala é de novo falar de corda em caso de enforcado.